O vereador e filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, disse nessa quarta-feira que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, mentiu ao falar que conversou com Jair Bolsonaro ontem. O jornal Globo procurou Bebiano ontem, na terça-feira, após rumores de uma crise no governo, e o ministro negou que ele fosse motivo de instabilidade. Além disso, Bebiano disse que conversou por telefone com Jair Bolsonaro 3 vezes. Carlos Bolsonaro se manifestou pelo Twitter hoje. Quem nos acompanha em vídeo tem as imagens aí na sua tela. Eu vou ler aqui um trecho da publicação. Ontem estive 24 horas do dia ao lado do meu pai e afirmo: é uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo antagonista. Na sequência, o vereador postou um áudio no qual Jair Bolsonaro diz ao ministro da Secretaria-Geral que não falará com ninguém a não ser o estritamente essencial. A gente tem o áudio antes da Vera Magalhães comentar? Vamos lá, solta aí, produção. Ô Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. É isso, Vera. Agora sigo com você. Qual é o pano de fundo para isso? O pano de fundo é uma série de reportagens da Folha de São Paulo, mais especificamente uma reportagem no último fim de semana, que mostra que o PSL, partido de Jair Bolsonaro, deu R$400 mil a uma candidata a deputada de Pernambuco, que é a seção eleitoral do presidente do partido, Luciano Bivar. Esta mulher teve apenas 274 votos, todos os sintomas de que se tratava de uma laranja, não se lembra da campanha, recebeu esse dinheiro já na 1ª hora da campanha, teria de ter imprimido uma quantidade de material de campanha exorbitante para essas condições. As gráficas que dizem ter recebido o dinheiro não são gráficas, mal funcionam nos endereços, enfim, tem cheiro, cor e forma de laranja. E Gustavo Bebiano era o presidente nacional do PSL nesta época, e o Luciano Bivar tentou atribuir a ele a responsabilidade por isso, sendo que todo mundo sabe que Luciano Bivar é o dono do PSL. Gustavo Bebiano assumiu quando a família Bolsonaro entrou ali no partido para cuidar da campanha do Jair Bolsonaro, única e exclusivamente. Então, tem aí essa briga entre eles, e o Carlos Bolsonaro resolveu entrar e aproveitar esse episódio, mesmo tendo sido publicado pela Folha de São Paulo, que a família Bolsonaro adora esculhambar. O Carlos Bolsonaro aproveitou esse episódio para fustigar o Gustavo Bebiano, que é alguém com quem ele já tem problemas antigos, desde a campanha, uma ciumeira ali na relação entre o pai e Bebiano. Chegou-se a ter dúvidas se Bebiano seria ministro, ele teve afastado na transição por um período por conta desse ciúme, e depois se restabeleceu com o Bolsonaro, virou secretário-geral da presidência, mas não saiu da alça de mira, principalmente do Carlos Bolsonaro, mas também subsidiariamente do Eduardo Bolsonaro, que vai muito pelas águas do irmão mais eloquente, por assim dizer. E agora se chega a esse absurdo, porque aí é uma questão institucional, de um filho do presidente da República ir para uma rede social e dizer que um ministro do Palácio do Planalto é um mentiroso. Mais do que isso, diante do choque geral com essa atitude, ele não satisfeito, ele vaza um áudio do presidente da República para corroborar a sua tese, portanto, dizer que sim, Eduardo Bebiano é um mentiroso e ele está certo. Eu pergunto, ele teve autorização do pai para vazar esse áudio? Ou ele vazou a revelia do pai? Porque as duas hipóteses são gravíssimas. As duas hipóteses são gravíssimas. Na primeira, se tem um presidente da República autorizando um filho que é vereador no Rio de Janeiro, que não tem cargo nenhum no governo, a fritar um ministro em praça pública. Na segunda, você tem um filho conspirando contra o pai e vazando um áudio do presidente da República à revelia. A área de inteligência do governo está de cabelo em pé com essa molecagem que está sendo cometida nas redes sociais por um vereador que é filho do presidente da República. Olha, com todos os absurdos que se viu da família Lula da Silva, pular de trampolim no Palácio da Alvorada, vender traficâncias por aí, não se viu tamanha demonstração de falta de compostura pública e institucional de um filho do Lula na presidência dele. Não se viu isso.
E por que isso é grave? Poderia ser só uma molecagem. Carlos Bolsonaro, afinal, não é do governo. É grave porque isso colhe o pai na chegada a Brasília. Bolsonaro mal tinha desembarcado do avião da FAB depois de dias de convalescença e tende a apagar um fogo causado por infantilismo do seu filho. É disso que se trata. Isso tendo de arbitrar a reforma da Previdência, que é o que vai definir se seu governo terá sucesso ou se será um fracasso. Tendo de arbitrar essas questões econômicas mais sérias de que vamos tratar depois. Tendo de definir um líder para o governo no Senado. Enfim, as tarefas são enormes, justamente porque o governo ficou à sua espera. E aí ele tem que falar: filho, vem cá, vamos falar aqui sobre o Twitter? Senhores, tenhamos um pouco de... ponhamos a mão na consciência. Isso é ridículo, isso é grave, é preocupante. E tem gente passando pano. Não, ele não quis desmentir o Bebiano. Não, ele não quis, ele quis desmentir a matéria, sendo que o Bebiano está falando em na matéria. Logo, é uma questão de entendimento básico, de leitura de Jardim 1, a não ser que se queira ser mais realista do que o filho do rei nesse caso, porque nem ele está fazendo questão de dizer que não desmentiu o ministro. Então, a gente sempre falou aqui, os filhos do Bolsonaro fazem parte do núcleo pior desse governo. São os mais capazes de causar estragos ao governo do pai. Fico imaginando gente com biografia que está nesse governo, como Sérgio Moro e Paulo Guedes, olhando para isso e pensando que empenhou a sua biografia num manal de insensatos como essa. É isso. Desculpa, não, é basicamente isso. Pode passar para o Andreasa. Carlos Andreasa, suas considerações. Eu acho muito difícil que o Carlos Bolsonaro faça algo sem o aval do pai presidente, tá? A gente conhece a formação desses núcleos no governo. Tem o núcleo ideológico composto pelo Carlos Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro, fundamentalmente. Esse núcleo nunca gostou do Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano sempre foi muito próximo do Flávio, aquele irmão que se tentou jogar no mar, que foi jogado ao mar, como tanto discutido aqui. O Bebiano tem uma disputa palaciana de poder, disputa de poder dentro do Palácio do Planalto com Onyx Lorenzoni, que se aproximou recentemente do núcleo ideológico de Eduardo e Carlos. Com isso, a gente vê como o fato laranjal do PSL em Pernambuco serve para disputas de poder e ajustes de forças no Planalto no momento em que o presidente volta a Brasília. É o que está em jogo. O Carlos Bolsonaro não está nem aí para o Luciano Bivar, ele não está defendendo o Luciano Bivar nessa contenda. Ele quer que o Luciano Bivar com o Bebiano se dane. Eles querem, a rigor, criar um novo partido. Isso está na ordem do dia do bolsonarismo, não tenham dúvida. O fato é outro, quer dizer, é tentativa de subir o fogo da frigideira do Bebiano. Não estou dizendo que o Bebiano está puro, não tem ninguém puro nessa história, mas o modo como se tenta fulminar o Bebiano e tratá-lo como culpado por esse fato, ignorando que o caso se deu em Pernambuco, onde o PSL é propriedade do Luciano Bivar, é muito curioso. Então, quero chamar a atenção para essa dinâmica política, os interesses que estão em jogo aí. Por que Carlos Bolsonaro vem a público hoje absolutamente de maneira desnecessária, se a gente pensar friamente, para detonar um ministro no dia em que o presidente volta? É porque o presidente vai voltar para tomar decisões de natureza política que terão impacto no ordenamento de poder no Planalto, no Palácio. Se colocar antecipadamente nesse momento para enfraquecer um ministro que é querido pelo presidente Bolsonaro, porque foi quem viabilizou o PSL como partido de aluguel para ele, Bolsonaro, é do interesse do Carlos Bolsonaro, é do interesse do Eduardo Bolsonaro e é também do interesse do Onyx Lorenzoni. É jogo político, é feio, mas é a nova corte. É nova corte, é velha para burro. Joel Pinheiro. Olha, mais uma molecagem de um moleque de 36 anos aqui, né, Carlos Bolsonaro, e que mostra que a ambição por uma disputa de poder interna ao governo é maior do que o desejo que o governo dê certo. Ele está disposto a sacrificar as condições de sucesso do governo do pai para conseguir subir ali dentro, fazer com que o seu grupo, a sua ala dentro desse governo suba e tenha mais influência lá dentro, botando a perder, porque isso enfraquece, isso desautoriza, isso desmoraliza o governo de uma forma muito grave. E além de tudo,
primeiro tem a gravidade da questão em si, mas além de tudo a falta de lógica, né? O Bebiano disse que tinha falado 3 vezes com o Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro vem no Twitter dizer que é mentira, e ele não falou de mentira da mídia não, hein? Ele falou, é uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano. Ele não estava dizendo que a mídia mentiu, estava dizendo que o próprio Bebiano, ou seja, ministro de Estado, mentiu. E para provar essa mentira, ele mostra um áudio do Bolsonaro pro Bebiano. Ora, se o Bolsonaro mandou um áudio pro Bebiano, então eles falaram via telefone, que seja, via WhatsApp, mas o diálogo se estabeleceu ali. Então nem na tentativa de desmentir, de negar e de contradizer frontalmente o Bebiano, dessa forma tão amadora, tão baixa, né, tão imoral até, nem isso ele foi capaz, porque no fundo o áudio comprova que de fato houve contato, houve alguma fala entre Bebiano e o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que não dá para tolerar aqui é o silêncio do Jair Bolsonaro. Alguma coisa tem que acontecer. Tem um ministro de Estado sendo fritado aqui. Tem um filho achando que manda no país e que pode falar o que quiser. De que lado o presidente está? Não tem como se omitir nessa. Ficar em silêncio é tomar o lado do filho. Eu já ouvi de ministros hoje a seguinte frase, e não foi do ministro interessado, tá? Nós não estamos numa monarquia. Então, o mal-estar é generalizado. Por que, senhores, o mal-estar é generalizado? Porque hoje o alvo é o Gustavo Bebiano. Amanhã pode ser quem der na veneta do Carlos Bolsonaro. E olha que a veneta dele é bem pródiga em elucubrações malucas. Ele já disse, por exemplo, que o vice-presidente da República quer matar o presidente, teria interesse na morte do presidente da República. Ele disse isso no Twitter. Só que vice-presidente não é demissível. Se dá na veneta do Carlos Bolsonaro de sair abrindo a sua canastrinha ali de abobrinhas em relação ao vice-presidente, como é que fica? Que é um general que não pode ser demitido porque eleito ao lado do pai e que tem mais 4 anos ali no anexo do Palácio do Planalto, podendo ser um aliado ou um sabotador do governo. A escolha. Estão empurrando o general Mourão para o campo da oposição ao presidente com 2 meses de governo. Não se tem 2 meses de governo. E olha que fevereiro é um mês curto e ainda não chegou ao final. É inacreditável que isso esteja acontecendo. Isso é grave, porque quando você olha para essa seara, você olha para essa savana e vê essa cena triste, eu fico pensando o Paulo Guedes, que está lá num ministério que tem atribuições gigantescas, hercúleas, e pensando qual vai ser o momento em que eu vou conseguir uma brecha na agenda com o presidente da República, quando o filho dele deixar, para tratar da reforma da Previdência. É inacreditável que isso esteja acontecendo. Eu fico pensando no Sérgio Moro, que abriu mão de uma carreira para a qual ele tinha vitaliciedade, inamobilidade, e se pôs nessa função aí para tentar implementar a partir do executivo um projeto de segurança pública, um projeto de combate à corrupção. Ele olha para essa cena e ele fala, e qual é o meu script nessa lavação de roupa suja generalizada? Hoje um deputado do PSL, questionado sobre tudo isso, ele virou e falou assim, eu quero que se F todo mundo, todos eles, não tô nem aí. O PSL não me deu nada. Você está diante de uma gaiola das loucas, senhores. Diga, Carlos Andreasa, para complementar. Previsão, né, Silvio? Eu não acerto, né? Mas eu acerto. Nós falamos aqui nesse programa, escrevi longamente sobre aqueles 2 pilares que seriam os que ruiriam, primeiramente, problemáticos para o governo Jair Bolsonaro. O PSL... Vejam esse escândalo de que estamos tratando aqui. O PSL, partido de aluguel, com uma bancada artificial, heterogênea, sem formação, cada um por si, todos eleitos na onda bolsonarista, não tinha como dar certo. Eu avisei, né? Está na origem desse problema. Laranjal, Bebiano, Bivar, estava tudo dado. E os filhos, o outro pilar problemático, há quanto falamos sobre isso. E o Sérgio Moro, e o Paulo Guedes, e o general Heleno, que entraram nesse governo, tinham todos os subsídios públicos para saber que assim seriam. Que esses seriam os seus adversários. Eu escrevi um artigo sobre o Carlos Bolsonaro
fazendo uma comparação hamletiana com a história dele, explicando por que essa relação tem tudo para dinamitar o governo. Filho de presidente é um problema geralmente, mas nesse caso é muito grave. O Carlos Bolsonaro foi colocado pelo pai para disputar uma eleição contra a mãe aos 17 anos de idade. Ninguém se recupera disso, nem o pai que faz isso. Pai geralmente tem culpa para com os filhos. Imagine a culpa do mito para com este filho, que ele fez disputar com a mãe eleitoralmente, algo derivado de uma disputa de casal, para vencer a mãe, para matar a mãe eleitoralmente. Bolsonaro é devedor desse filho, tem culpa com esse filho, não fará nada para parar esse filho, muito pelo contrário, este filho pode fazer o que quiser, este filho manda no governo, este filho fala e o presidente autoriza. O filho vazou uma conversa do presidente com o ministro de Estado hoje, o Bolsonaro obviamente autorizou. Isso é gravíssimo e estava contratado há muito tempo, e eu vou dizer, eu avisei. E lembrando, né, Andreasa, que o Carlos esteve junto também do pai em todo esse episódio da facada aí, foi o filho que mais esteve próximo, foi lembrado pela primeira-dama por todo esse apoio humano que ele deu ali, estava com o pai no carro no dia da posse, né? Eu não vejo como o Bolsonaro possa se contrapor, se colocar contra esse filho agora, um filho a quem ele deve tanto. Só que o Brasil precisa disso. O sucesso do Brasil e do governo Bolsonaro, infelizmente, dependeriam de esse filho ter um pouquinho menos de espaço, né? O núcleo de ministros, de PSL é fácil tirar, você pode demitir, né? Filho, como o Eduardo Bolsonaro bem lembrou uns dias atrás, filho é indemissível. Então, de alguma maneira ou de outra, a gente vai ter que lidar, e o governo vai ter que lidar com isso por muito tempo, e o Bolsonaro parece ser um líder fraco, um líder que não tem a capacidade de dar um chega pra lá, de dar um cala a boca em filhos que estão arruinando um governo que mal começou. E o Andreasa citou uma questão aí shakespeariana, né, ao comparar o Carlos Bolsonaro com Hamlet. Mas hoje eu ouvi de um ministro que a questão aí é freudiana, Silvio Navarro. Na verdade, o ministro falou, olha, nenhuma junta do Freud e o Jung daria um jeito nessa situação, porque qualquer um que se aproxima do Jair Bolsonaro desperta no Carlos Bolsonaro uma reação de ciúme e de possessividade que é difícil de conter. Os ministros estão bastante assustados com isso, não são íntimos da família, estão sendo apresentados à família agora, se sentem constrangidos de ter de arbitrar situações familiares, a verdade é essa, porque eles não foram chamados para integrar o governo para fazer esse papel de babás, amas secas, né, super nannies. Então, é uma situação bizarra. Você tem senhores ali, generais de várias estrelas, tendo de responder sobre o filho do presidente. Eles demonstram um constrangimento bárbaro diante dessa situação em que foram colocados. Mas eles sabem que eles são os adultos na sala e que caberá a eles pôr na cabeça do presidente de alguma forma, que ele, claro, não pode demitir os seus filhos, mas pode pedir que eles brinquem de outras coisas, vão se dedicar a outras atividades, que não ficar falando sobre o governo nas redes sociais. E já está dado que esta conversa acontecerá. Os generais, que são aqueles que o Bolsonaro mais ouve, vão aconselhar o presidente de que, ele tem de se recompor com o vice-presidente da República. Não é admissível que haja um rompimento nessa relação logo de cara no governo. E 2, se ele quer demitir Gustavo Bebiano, tem de fazê-lo de uma maneira republicana. Tem de ir lá e falar, Gustavo, obrigada, você foi um soldado importante na campanha, devo aí uma parte da minha eleição a você, porém, no arranjo aqui do Palácio, não está sendo funcional a sua presença, te agradeço muito, agora a gente vai rearranjar aqui, eu preciso fazer uma articulação política de um outro jeito, preciso do seu cargo. Isto é republicano, isso é uma prerrogativa do presidente da República, ele tem o direito de nomear e demitir as pessoas quando ele bem entender, não tem de dar satisfações. Agora, deixar que seu filho, terceirizar ao filho a missão de fritar um ministro, isso não é digno. Isso não é algo republicano, isso não é algo que a institucionalidade admita. Diga lá, Andreasa. Agora, neste momento, não adianta general ir falar com Bolsonaro e aconselhá-lo a respeito dessa relação com os filhos e com o vice-presidente da República, se, ato contínuo, nos próximos dias, o Bolsonaro demitir o Bebiano. Porque isso será empoderamento
adicional a Carlos Bolsonaro, esse para-ministro do governo, que transformará este para-ministro já incontrolável em algo acima da República. Então, se o Bolsonaro quer manter controle sobre o seu governo e dar a ideia de que o presidente é ele, que não há um imperador, convém não demitir o Bebiano. O problema é que tem essa crise do PSL e dos laranjas, né? Que não tem nada a ver com os filhos e que talvez gere uma situação difícil de manter o Bebiano ali, né? Se demitir o Bebiano, ademais, terá sido uma demissão corroborando uma reportagem da Folha de São Paulo, em última instância, que é algo que o bolsonarismo odeia. Então, eu imagino o dilema que está colocado ali. Admitir que a imprensa achou um veio ali de irregularidade braba na prestação eleitoral daquele partido que se vendeu como a nova política, e por isso o presidente do partido na época está sendo demitido, ou manter esse ministro a despeito de todo esse mal-estar, e sabendo que ele vai ficar e vai continuar sendo alvo de fritura por parte do filho do presidente, porque essas coisas não param. A gente sabe como elas são cíclicas. Esperar que Bebiano peça demissão, não vai pedir. Se o Bolsonaro está contando com isso, que ele se sinta aí ofendido, ele diz a interlocutores que não pedirá, que não sairá pela porta dos fundos do palácio. Então, está dada aí uma crise, vamos ver como o presidente vai continuar. E o Bivar está muito feliz. Exato.